Olá galera, tudo bem? Tenho visto no Facebook algumas pessoas fazendo algo que tem me deixado muito feliz, muito contente, que é algumas postagens do pessoal lançando a palavra. E isso eu tenho ficado muito contente. Eu não fui desafiado por ninguém, mas eu me senti desafiado a estar realizando, lançando a palavra também, estar fazendo isso, né? Então eu queria também compartilhar uma palavra que o Senhor tem falado no meu coração já há algum tempo. E o que eu queria falar a respeito de algo que eu tenho ouvido em muitos lugares, até na comunidade onde eu congrego, algumas pessoas chegam para mim e falam assim: nossa, aliás, essa noite aqui eu estava orando e foi uma guerra, uma batalha espiritual, sabe? Me senti aquela opressão e eu comecei a brigar com o diabo, briguei. Outras pessoas: nossa, aliás, eu estava ministrando louvor e foi uma guerra espiritual, aquela pressão, aquela coisa, e guerra, sabe? No meio espiritual, a gente guerreando, brigando com o diabo, brigando. Aí eu fico pensando, mas brigando com o diabo, a palavra de Deus, eu acho que vai um pouquinho contra isso, o negócio de brigar com o diabo. Não, pelo amor de Deus, nós não precisamos mais brigar com o diabo, sabe? Eu vejo esse negócio de guerra espiritual, brigar com o diabo, uma coisa assim, como é que eu vou poder explicar? Mesma coisa de uma pessoa que cometeu um crime horrível, tá? E ela foi condenada, e a condenação dela foi prisão perpétua, ela pegou prisão perpétua, e mesmo assim, mesmo que ela já tenha sido condenada, e ela pegou prisão perpétua, e eu continuo brigando na justiça para que ela seja condenada. Eu fico brigando com essa pessoa, mas espera aí, essa pessoa já foi condenada, por que eu estou brigando com ela? Por que eu estou entrando na justiça se ela já foi condenada, pegou prisão perpétua, e eu ainda estou brigando com ela? Então eu vejo dessa forma, porque o diabo já está condenado. Eu não tenho mais que ficar brigando com o condenado, ele já foi condenado. Eu tenho que viver a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós não precisamos mais brigar com ele. Se nós formos pegar Jesus em João 16:33, ele diz assim: Jesus fala assim para os discípulos: digo-vos isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo o quê? No mundo natural, normal, nós vamos ter pressões, vamos passar por dificuldades. Sim, claro, nós estamos num corpo carnal, vivendo uma vida natural. Com certeza vamos passar por pressões, por dificuldades no dia a dia, é comum isso. Mas ele diz: mas fique feliz, ou seja, tenha bom ânimo, coloque-se em alegria, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Em Romanos 8:37, se nós formos pegar lá, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Se Jesus venceu o mundo, ele nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, eu não preciso me colocar um degrau abaixo para ficar brigando com o diabo, mas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, né? E em Tiago 4:7, Jesus ele diz assim, é uma palavra, Jesus não, né? Tiago ele fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Opa, então peraí, eu não preciso brigar com o diabo, mas eu tenho apenas que resistir a ele. Como? Sujeitando a Deus, como diz o começo do versículo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí sim, depois que você se sujeitar a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Então, se eu sujeitar a Deus, eu vou resistir. Mas o que é resistir? É permanecer na palavra. Eu preciso resistir sujeitando a Deus, ou seja, buscando dentro da palavra, me fortalecendo na palavra. E o diabo vai fugir. É como um muro que o diabo se levanta, ele vem, ele se joga contra você ou contra esse muro, bate e cai. Você resistiu. Quer ver? Vamos explicar um pouquinho melhor. Vamos pegar lá em Mateus 7, vou até abrir aqui. Mateus 7:24 diz assim. Mateus 7:24 fala assim, ó: Todos aqueles, pois, que escutam estas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, se eu sujeito a palavra, eu consigo resistir ao diabo. Jesus está nos assemelhando a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, mas essa casa permaneceu. Por quê? Porque ela estava firmada sobre a rocha. A rocha quem é? Jesus. A palavra de Deus é a rocha. Se eu estou firmado na rocha, eu apenas vou resistir à tempestade, vou resistir aos rios, vou resistir ao vento, que vai soprar, que vai combater sobre a minha vida, mas eu não vou cair. Eu vou apenas permanecer, porque eu resisti. Agora, se eu não estou firmado na palavra,
Se eu não ligo para o que a palavra diz, eu vou ser comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Então, desceram a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e aquela casa caiu e foi grande a sua queda. Por quê? Porque ela não estava firmada sobre a rocha, ela não tinha um alicerce. E eu preciso estar alicerçado, nós precisamos estar alicerçados na palavra. Por isso que nós temos que sujeitar a Deus. E aí sim nós vamos resistir, não brigar. E para encerrar, ainda em Mateus 4, 1, diz assim, eu não vou ler tudo, vou apenas aqui parafrasear o que o texto diz aqui, que fala sobre a tentação de Jesus, para você ver que nem Jesus brigou com o diabo, mas ele apenas resistiu. Fala da tentação de Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando para esse momento. Então ele ficou de frente com o diabo, e o diabo olhou para Jesus e falou assim, bom Jesus, já que você é Deus, você é o Filho de Deus, então pede, e sabendo que Jesus estava com fome, pede para essas pedras aqui se transformem em pão, e aí você come e mata a sua fome. E Jesus, não brigando, apenas resistindo, porque ele estava firmado na palavra, ele diz assim, mas está escrito, que nem só de pão viverá o homem. Então o diabo pega, transporta Jesus até o pináculo do templo, olha para Jesus e fala, bom, se tu és o Filho de Deus, se joga daqui, porque está escrito assim, que você dará ordem aos seus anjos e eles virão ao teu socorro. Então Jesus, mais uma vez, resistindo com conhecimento da palavra, porque ele estava firmado na palavra, ele diz, porém também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo pega Jesus, transporta Jesus para um mais alto monte, mostra todos os reinos da terra e fala, eu te darei tudo isso se você se ajoelhar e me prostrar. Então Jesus, mais uma vez, resistindo ao diabo, Jesus fala para ele assim, apartai de mim, Satanás, porque está escrito, a Deus adorarás e somente a ele servirás. Então o diabo se retirou de Jesus, e Jesus, aí vieram os anjos e o serviram. Então, ou seja, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu não preciso brigar com o diabo, brigar com quem já está condenado. Eu apenas tenho que permanecer. A hora que ele se levantar contra mim, eu falo o futuro dele e a condenação dele. Peraí, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus habita dentro de mim, Ele mora no meu coração. Você está pensando que você é o quê? Você é condenado, você já sabe do teu futuro. Eu tenho o próprio Deus em cima de mim, eu dentro de mim. Eu sou abençoado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou vencedor em Cristo, eu sou curado, eu sou tudo em Deus, porque Ele habita dentro de mim. É isso que eu tenho que fazer, eu tenho que permanecer e o diabo vai fugir de mim, o diabo vai fugir de você. É essa palavra que eu tinha que compartilhar, queria compartilhar com vocês e gostaria de fazer esse desafio para todo mundo. Não quero citar nomes aqui, falo isso em meu nome, em nome do Ministério Louvor e Arte, mas eu quero desafiar você que já postou um vídeo também, não pare por aí não, continue postando mais vídeos, poste bastante vídeo mesmo, porque nós temos que fazer isso, lançar a palavra para pessoas que ainda não conhecem a Deus, não só aqui no Facebook, não só aqui na internet, mas também boca a boca, nós temos que pregar porque o caminho do Senhor é o único caminho perfeito e muitas vezes precisam ser salvos. Amém? Obrigado pela oportunidade e eu desafio você.